Se você estiver do lado da besta, do lado do catolicismo, ou do lado da imagem da besta, dentro dessas igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, ou guardando o domingo, então você receberá as 7 pragas. Estamos aqui, mais uma batalha do Cordeiro, Cristo incorporado, do primogênito da linhagem de Dan. Mais um testemunho direto. E o mundo todo vai ouvir essa mensagem. Porque Cristo incorporado no meu corpo vai chamar 12 mil discípulos de cada tribo. Para juntos venceremos a besta e a sua imagem. Louvado seja Deus. Amém e amém. Eu me chamo Eliette. Vou fazer o meu confessar. Eu creio que o Senhor Jesus está incorporado em seu servo Elias Jonan para batalhar contra o dragão, a besta e o falso profeta. Amém e amém. O confessar olhando para o céu, você encontra quando você lê em Deuteronômio, capítulo 33, verso 22, você ali está vendo o confessar olhando para o céu. Ali o significado do confessar é você crer no que a Bíblia diz, no que em Deuteronômio, capítulo 33, verso 22, está dizendo. Está dizendo que Dan e Leuzinho saltará de Bazã. E quando você faz o seu confessar, você está crendo na Bíblia. Você está crendo que realmente Dan e Leuzinho saltou de Bazã. No dia 10 de junho de 2025, Cristo do seu trono incorporou no primogênito da linhagem de Dan, como está em Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22. Então, Deus agora ele faz um renovo. Para quem quiser ser salvo, agora é fazendo o seu confessar. E tem que acreditar na incorporação, porque se não acreditar não, já estás condenado. Assim como era lá o dizer, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já estás condenado. Eu me chamo Eliette. Vou fazer o meu confessar. Eu creio que o Senhor Jesus está incorporado em seu servo Elias Jonan para batalhar contra o dragão, a besta e o falso profeta. Amém e amém. Saúdo a você com a paz de Cristo. Este vídeo que os irmãos e irmãs acabaram de assistir, o confessar da nossa querida irmã Eliette, é uma cerimônia no lugar do batismo. Aqueles que sinceramente crê que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, e faz este confessar que está no lugar do batismo, então ali se posiciona para receber o entusiasmo santo, o refrigério pela presença do Senhor. Eu quero trazer lembrança de vós para o período de João Batista, quando naquele período só havia o Velho Testamento. E como foi que João Batista recebeu a instrução do batismo? Porque não havia escrito em relação ao batismo no Velho Testamento. Então, pelo Espírito Santo, ele recebeu a instrução. Ele viu claramente que quando as profecias e as bênçãos dadas a respeito de Judá, mostrando que Cristo vinha na linhagem de Judá, como também os outros textos nos decorrer dos livros do Velho Testamento apontava para o Messias, ele entendeu claramente que haveria uma mudança no ritual em relação para se identificar como servo de Deus.
pois até então tinha sido a circuncisão para as pessoas que quisessem ser conhecida ou aderida, mesmo sendo dos gentios, ser aderida à nação israelita, tinha que fazer a circuncisão. Então, João Batista, pelo Espírito de Deus, vendo a profecia do Messias, que ele foi chamado para preparar o caminho para o Messias, então começou esse caminho, a preparação desse caminho, com a mudança da cerimônia da circuncisão para o batismo. E então, e agora acontece a mesma coisa, o confessar olhando para o céu, no período do renovo do Senhor, agora nesses últimos dias, ocorre pela a mudança, que o batismo ele cessou, agora o renovo, pela a presença do Senhor incorporado em seu servo, em Elias Joanã, assim como João Batista, ele buscou a profecia bíblica, assim também agora devemos buscar a profecia bíblica para que nós entendamos por que houve a mudança, porque o batismo não está mais válido, pois nós vemos na profecia, a profecia em relação ao Messias não se refere somente na linhagem de Judá, mas também se refere também na linhagem de Dan. Então, somente 2 tribos em Israel recebeu as bênçãos messiânicas. A bênção de Judá, como está escrito no verso 9 de Gênesis capítulo 49, quando o patriarca Jacó deu a Judá. Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu. Essa bênção messiânica mostrando que Cristo encarnaria, como encarnou, na linhagem de Judá, na pessoa de Jesus. Então, quando Judá subiu da presa, foi quando Jesus ressuscitou dos mortos. Mas essa mesma bênção de leãozinho, que é a frase leãozinho, é o título de Cristo por a frase leãozinho, como L.G. White explica, não é o leão velho, mas o leão rei, que pertence esse título a Cristo. Cristo é o rei dos reis e senhor dos senhores. Sim, essa mesma frase leãozinho, também Dan recebeu essa bênção de leãozinho, essa bênção de Cristo, como assim Judá o recebeu. Então, em Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22, fala claramente, Moisés dando a bênção para Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Lá em Salmos fala em relação a Bazã, fala que é o monte de Deus, mostra então que quando Cristo incorporou, ele incorporou do trono de Deus, ele de lá incorporou num corpo de um homem, um corpo que não é o dele, mas um corpo de um homem, o primogênito da linhagem de Dan. Então, assim como Judá é leãozinho, Dan também é leãozinho. Em Judá Cristo encarnou, em Dan Cristo incorporou. Então, o confessar olhando para o céu, você encontra, quando você lê em Deuteronômio, capítulo 33, verso 22, você ali está vendo o confessar olhando para o céu. Ali o significado do confessar é você crer no que a Bíblia diz, no que em Deuteronômio, capítulo 33, verso 22, está dizendo. Está dizendo que Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E quando você faz o seu confessar, você está crendo na Bíblia. Você está crendo que realmente Dan é leãozinho, saltou de Bazã. No dia 10 de junho de 2025, Cristo do seu trono incorporou no primogênito da linhagem de Dan, como está em Deuteronômio,
capítulo 33, e o verso 22. Também tem a benção que o patriarca Jacó deu a Adão. Então, no verso 16 do capítulo 49, em Gênesis, a benção que o patriarca Jacó deu a Adão, diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, quando você faz o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, você está crendo na benção que Jacó deu a Dan, que Dan é juiz, ele julga, que julgará, é juiz. E quem é juiz é só Cristo. Então você está crendo na Bíblia, no que a Bíblia está dizendo, que Dan julgará o seu povo. Nós sabemos que tem povo é Cristo. Então, Cristo, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, julgará o seu povo nesses últimos dias. O seu povo, as 12 tribos de Israel. É por isso que, quando você lê em Apocalipse capítulo 7, você não vai encontrar a lista entre os 144 mil, a tribo de Dan. Por quê? É porque se ela tivesse entre os 144 mil na lista das 12 tribos ali, ela não poderia estar julgando os 144 mil. Então, é por isso que não aparece Dan entre os 144 mil. Por quê? Porque Dan julgará os 144 mil. Dan, que é Cristo incorporado em seu servo em Elias Joanã, julgará os 144 mil. Então, quando você faz o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã, para fazer a última grande obra, para batalhar contra a besta e sua imagem, você está crendo na Bíblia. Você está obedecendo a Bíblia no renovo do Senhor. É por isso que, em relação à batalha que Cristo incorporado em seu servo em Elias Joanã, que é no meu corpo, em relação à batalha contra a besta e a sua imagem, então é necessário uma prudência como Cristo fala. Quando ele esteve encarnado aqui na terra, ele disse claramente: seja prudente como as serpentes e mansos como as pombas. Nem sempre o símbolo de serpente representa Satanás, pois nós vemos que foi levantada uma serpente de bronze no período de Moisés ali no deserto. Aquela serpente de bronze simbolizava Cristo. Então, o verso 17 de Gênesis, capítulo 49, a bênção que o patriarca Jacó dá a Adão, continua dizendo assim, mostrando a prudência que Cristo incorporado vai derrotar a besta e a sua imagem. Como está escrito em Apocalipse capítulo 17, que a besta com os 10 reis guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro o vencerá, porque é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, para vencer a besta e a sua imagem, Cristo incorporado, como nós já sabemos, Cristo é a fonte da prudência. É por isso que a benção Adão recebeu essa benção de seguinte forma, que muitos interpretam errado. Pensa que é uma benção que dá um sentido ao contrário do que, na verdade, eu estou falando aqui. A benção no verso 17 diz: Dan é uma serpente no caminho, uma víbora na vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Aqui mostrou que o cordeiro vai vencer a besta, vai vencer os 10 reis, vai vencer o falso profeta, vai derrubar o cavaleiro do mal para trás, porque o cordeiro incorporado do primogênito da linhagem de Dan
tem a fonte da prudência para vencer a batalha dos últimos dias. Então, quando você faz o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, você está crendo que o Cordeiro vencerá a besta e a sua imagem e o falso profeta? E a promessa está também para aqueles que faz o confessar vencer também, pois está escrito, vencerão também os fiéis e eleitos que estão junto com o Cordeiro. Então, no verso 18, a bênção do patriarca Jacó a Dan termina chamando Dan de Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Aquele que faz o confessar olhando para o céu, que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, crê que Cristo salvará o seu povo do engano dos últimos dias. O engano, as trevas espirituais que cobriram a terra e densa escuridão aos povos, as trevas espirituais da falsa liberdade religiosa, que as igrejas estão enganando. Com essa falsa liberdade religiosa, as igrejas se uniram com o espiritismo, se uniram com o papado e dizendo que é uma coisa boa, promovendo liberdade religiosa. De fato, se fosse a liberdade religiosa que elas estivessem promovendo, sim, seria algo bom. Mas elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa, que, em outras palavras, é a perseguição da Idade Média que voltou. Eu prefiro, como todos os que estão com o Ministério Quarto Anjo, prefere, como assim será, não temos mais liberdade religiosa. Por quê? Porque nós preferimos não ter liberdade religiosa do que estar junto com o espiritismo, junto com o papado, respeitando todas as religiões pagãs. Essa falsa liberdade religiosa, ela não pode pregar a palavra, que é crime de intolerância religiosa, conforme as leis que a igreja assentada na ONU colocou em todos os países do mundo. E em cada igreja local está o Departamento de Assuntos Públicos da falsa liberdade religiosa. Então, aqueles que faz o confessar, olhando para o céu, como a nossa querida irmã fez, e como também vários irmãos já fizeram em Angola, Moçambique, no Brasil, e outros ainda farão o seu confessar, está se posicionando do lado de Cristo. A primeira pessoa de Cristo, que é da linhagem de Judá, está no céu com suas mãos feridas, está intercedendo por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. E ele, como ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele, como prometeu, quando ele falou para o profeta João, lá em Apocalipse capítulo 10, ele falou, quando ele falou, a sua voz veio como uma voz de um leão, e como também a voz de 7 trovões. Então os 7 trovões falaram. João ia escrever o que Cristo falou em Apocalipse capítulo 10, que aquele anjo com o pé direito no mar e o esquerdo sobre a terra é o anjo do Apocalipse 10, é Cristo. Então ele falou para João, eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. João ia escrever, mas ele ouviu uma voz do céu, não as escreva, João, guarde em segredo. Irmãos, se fosse escrito o que Cristo disse, havia muitas pessoas a mundo afora dizendo que Cristo estava incorporado nele, então foi unicamente revelado para aquele a quem Deus iria incorporar nesses últimos dias, como incorporou no dia 10 de junho de 2025 em seu servo em Elias Joanã. Aqueles que faz o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã, como já falei,
se posiciona para receber o refrigério pela a presença do Senhor. Pedro aguardava esse período que está agora Cristo incorporado. Pedro falou claramente desse período da incorporação de Cristo, quando Pedro, em Atos capítulo 3, verso 16 e diante, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pedro está dizendo que o tempo do refrigério, como G. White confirma, que o tempo do refrigério é para esses últimos dias, que o refrigério é a chuva seródia. Pedro está dizendo que será o período que o Senhor está presente. Não haverá chuva seródia sem o Senhor estar presente. Pedro está falando da incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan. A presença do Senhor, você pode pesquisar o que significa presença, significa pessoalmente. Quando eu ia à escola, a professora perguntava, fazia a chamada, Joanã, então eu dizia presente. Então, significa presença, a minha presença está aqui. Da mesma forma, quando o texto bíblico fala a presença do Senhor, está mostrando que o Senhor estará presente. Isto aconteceu pela profecia, como estava predito. Dan é leãozinho, como Pedro falou. Também o profeta Isaías também fala claramente da incorporação de Cristo, mostrando que a incorporação de Cristo é o período também de refrigério, que é o mesmo período do refrigério que Pedro fala em Atos capítulo 3, em Isaías capítulo 28, e o verso 11, o verso 12, Isaías declara que nos últimos dias, ele diz assim, o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Irmãos, o refrigério é pela presença do Senhor. E esse texto está dizendo que o homem de lábios gaguejantes, de língua estranha, é o refrigério. E o refrigério é para os últimos dias. E todo mundo sabe que sou o homem de lábios gaguejantes. Pois antes da incorporação de Cristo, muitas pessoas criticavam a respeito, dizendo que eu nem sei falar, mostrando que a profecia se cumpriu com a minha pessoa. O homem de lábios gaguejantes apenas fez somente a 5ª série. Mas ali está o refrigério, está dizendo claramente, é o refrigério pela presença do Senhor. Então, as pregações nas ruas, nas praças, mostrando quem é a besta, qual é o sinal da besta, é a comprovação da profecia se cumprindo. Aqueles que fazer ou confessar, crer verdadeiramente e permanecer fiel até o fim será salvo. Mas aqueles que não crê, já está condenado. Pois quando vem o renovo, é necessário que todos crê e se posicionam do lado do renovo. O que eu estou mostrando para você é o que está na Bíblia. O que eu mostrei para você, a bênção de Dan está na Bíblia. Isaías 28, verso 11, verso 12 está na Bíblia. Atos capítulo 3, verso 16 e diante está na Bíblia. Eu estou mostrando o que está na Bíblia para você. E quando você faz o confessar olhando para o céu, você está crendo na Bíblia. Lembra-se que a bênção messiânica, 2 tribos recebeu essa bênção, como já citei. E para reforçar mais ainda, eu digo a vós, em relação a essas 2 tribos que receberam as bênçãos messiânicas. Somente 2 homens mataram o leão com suas mãos. Foi Davi, da linhagem de Judá, e Sansão, da linhagem de Dan.
Mas Davi, Sansão não foi o leão, ele foi o símbolo do verdadeiro leão, que é Cristo. Na linhagem de Judá, Cristo encarnou, e na linhagem de Dan, Cristo incorporou. Então, aqueles que crê em Cristo terá a vida eterna, mas aquele que não crê em Cristo não terá a vida, mas ao contrário, passará para a perdição, porque não há salvação sem Cristo. Ele é Deus, ele está no céu, com sua primeira pessoa, mas ele incorporou no corpo de um homem. Aquele que rejeita a incorporação, rejeita ele que está no céu. Rejeita, pois rejeitando ele incorporado, rejeita ele encarnado. Não há salvação para aqueles que rejeitam Cristo incorporado, porque é o mesmo que está incorporado, é o mesmo que está encarnado. Então, a salvação, ela é somente por Cristo. Aqueles que não quiseram se batizar, continuaram com a circuncisão, se perderam. E aqueles que não quiserem fazer ou confessar, vão também se perder. E ainda mais, somente aqueles que fizeram confessar suportarão esta última prova, porque somente aqueles que fazerem confessar receberão a chuva seródia, a qual é o refrigério pela presença do Senhor. Não há chuva seródia para aqueles que não creem na incorporação, porque a chuva seródia é por meio da presença do Senhor incorporado. Então, só receberão a chuva seródia somente aqueles que fazerem o seu confessar, olhando para o céu que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para batalhar contra a besta e a sua imagem, e para revelar ao mundo que o domingo é o sinal da besta. Tudo vai ser desmascarado, mostrando também que o espiritismo não é de Deus, é de Satanás. E agora não somente o espiritismo é de Satanás, mas também todas as igrejas do Brasil e do mundo se tornaram moradas de demônios, como está escrito em Apocalipse capítulo 18. Então, faça o seu confessar, para que você receba a bênção de Deus, pois os irmãos que já fizeram o seu confessar, eles estão recebendo a bênção de Deus, estão recebendo o entusiasmo e logo também receberão o refrigério pela presença do Senhor, pela presença de Cristo incorporado. Então, que Deus te abençoe. Amém e amém. Bem-aventurado aquele que se arrepender e fazer a sua profissão de fé, fazer o seu confessar, levantando as mãos para o alto, crendo que Cristo incorporou no corpo do irmão, no dia 10 de junho de 2025, para desmascarar a besta, a imagem da besta e o sinal da besta. Porque quem crear na incorporação, irmão Elias, já está salvo. Porém, quem não crê na incorporação, estará condenado. Já está condenado. Por quê? Assim como muitos não acreditaram na encarnação, que o Messias viria, e foi obrigado Deus, porque ele dá um renovo, sempre quando o homem ele apostata, ele entra em apostasia, ele muda as leis do Senhor. Deus ele dá um renovo, porque a palavra de Deus ela nunca cai, mas Deus ele dá um renovo e muda o símbolo. Como no tempo da circuncisão para o batismo. Agora passa mais de 2000 anos, então quando o homem ele, apostata como agora, os líderes eles entrarem
as igrejas entrou em apostasia por conta dos líderes. Então, Deus agora ele faz um renovo. Para quem quiser ser salvo, agora é fazendo o seu confessar. E tem que acreditar na incorporação, porque se não acreditar não, já estás condenado. Assim como era lá o dizer, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já estás condenado. Então hoje lá não é mais assim, mas a palavra de Deus ela nunca muda, quem muda é o homem. E Deus ele dá um renovo do símbolo do que estava, do que era aquilo, do que estava funcionando, para agora para uma nova função. Então agora quem quiser ser salvo tem que dizer assim, tem que falar assim, quem creia no confessar, será salvo. Porém, quem não creia no confessar, não acredita, já está condenado. Porque entra a incredulidade no coração e Deus tem de misericórdia. Por quê? O tempo está cumprido. O fim chegou. Porque a pregação de João Batista lá era assim, arrependei-vos, que o tempo é cumprido e é chegado o reino de Deus. Porém, hoje, juntamente com o alto clamor, temos que anunciar. Porém, hoje, o juízo de Deus chegou. O juízo de Deus chegou para todos. Então, como está escrito lá em Atos 3:19, arrependei-vos, convertei-vos, pois dos seus pecados, para que os seus pecados sejam cancelados e apagados nos registros dos céus. Então, meu irmão, quem acreditar no confessar, quem acreditar na incorporação será salvo, porém quem não acreditar já está condenado. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guarda. Em nome do nosso Pai eterno, em nome do Filho eterno, do nosso irmão eterno. Amém e amém.